Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos ao vivo mais uma vez aqui para um hangout especial com o Dr. Lair Ribeiro. Eu gostaria imensamente de agradecer toda a nossa audiência. Daqui a pouquinho a gente vai começar já a palestra com o Dr. Lair Ribeiro, mas antes disso nós temos alguns agradecimentos a serem feitos e também algumas informações importantíssimas para você que acompanha o trabalho aqui da Academia Lair Ribeiro, o trabalho de estudo, o trabalho científico do Dr. Lair Ribeiro. Nós vamos passar algumas informações importantíssimas para vocês. O meu primeiro pedido, então, pessoal, é que você já chame a sua família, mande aí o link desse hangout para as pessoas que você gosta, para o seu grupo, né? Nós vamos começar o hangout efetivamente daqui a alguns minutinhos. Então, para a sua lista quente de e-mails, você já deve compartilhar, você já deve curtir, avise o pessoal aí a se preparar na sala, manda uma mensagem, manda um WhatsApp aí para todo o seu grupo, que nós já estamos ao vivo aqui nesse novo hangout com o Dr. Lair Ribeiro, onde o tema é a verdade científica sobre o óleo de coco. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a abertura oficial, mas enquanto isso, então, já avise aí todas as pessoas do seu círculo de amizade, da sua rede de contatos, que nós já estamos ao vivo. A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês é que o hangout do Dr. Lair Ribeiro é uma realização da Academia Lair Ribeiro. O portal Academia Lair Ribeiro é onde se concentra toda a história do médico Lair Ribeiro. Todos os seus 40 anos de pesquisa, de estudos, você acessa através do www.academialairribeiro.com.br. Lá você pode entrar, navegar, tem vídeos gratuitos e, logicamente, tem uma área de assinante para o público leigo e para o público médico, profissional da área da saúde. Então, se você quiser mais informações, academialairribeiro.com.br é a que realiza esses hangouts em termos de 45, 60 dias. Sempre nós temos esse encontro aqui, às terças-feiras, a partir das 20 horas, tá certo? E tudo isso aqui é possível através do patrocínio da Nutrigene Suplementos. A Nutrigene é a patrocinadora oficial dos hangouts da Academia Lair Ribeiro, e se você procura uma empresa de credibilidade para você suplementar, nutrigenes.com.br, tá certo? Agora um aviso também importante que tem a ver com a página oficial do Dr. Lair Ribeiro no Facebook. Atenção para esse recadinho, atenção para essa informação. Há cerca de 2 anos nós estamos trabalhando num Facebook, numa página, numa fanpage, que era facebook.com/Dr. Lair Ribeiro Oficial. Há cerca de 2 semanas, para ser mais preciso, o Facebook excluiu essa página. Ele excluiu simplesmente, mandou um informativo para nós que nós não cumprimos com os procedimentos do Facebook e excluiu. Não recebemos mais nenhum detalhe de informação. Nós contávamos com essa página, mas aproximadamente 220 mil curtidores. E da noite para o dia, nós somos excluídos. Temos ciência que centenas de outras páginas, também de grandes empresas, de grandes profissionais, também foram excluídas. O que nos deixa um pouco chocado com essa situação é que o Facebook não falou o que é que nós cometemos de errado. Nós não sabemos isso até a presente data. Você que acompanha o trabalho da página do Dr. Lair sabe que nós só postamos o que ali? Informações científicas, né? Cuide da sua saúde, cuidado com o refrigerante, cuidado com isso, cuidado com aquilo, dicas de saúde. Tanto é que nesses 2 anos atingimos aí mais de 220 mil curtidores. E da noite para o dia, nós fomos excluídos. Queremos avisar então a você, internauta, nosso amigo, que a gente não tem uma resposta oficial do Facebook, mas nós imediatamente, no mesmo dia, criamos uma outra página do Facebook, que é essa que você deve estar aí navegando agora, que é facebook.com/Lair Ribeiro Oficial. Vou repetir, facebook.com/Lair Ribeiro Oficial. Essa é a nova página do Facebook, onde nós estamos repostando, né, postando tudo novamente para você, em cima do nosso compromisso em levar mais informações, levar mais saúde para você, internauta, que aprecia a boa qualidade de vida, que aprecia ter boa saúde e as informações do Dr. Lair Ribeiro. Quando tivermos uma resposta oficial do Facebook,
nós já entramos com as medidas necessárias para obtermos essa resposta. Nós vamos comunicar você também na nossa página, tá certo? Então, vamos começar a partir de agora o nosso Hangout. Já aí são 8 horas e 5 minutos. Acredito que tem gente chegando, tem gente que não para de chegar, já de vários países também. Mas vamos lá então, já deu tempo para chamar toda a galera. Chama aí os teus amigos do teu grupo, porque agora estamos começando oficialmente o nosso Hangout. Mais uma vez, boa noite Brasil, boa noite mundo. A verdade científica sobre o óleo de coco. Meu nome é Fernando Betete, quem está assistindo pela primeira vez, eu sou o diretor da Academia Lair Ribeiro, e é através da Academia Lair Ribeiro que nós realizamos esse Hangout aqui. Lembramos que os assuntos abordados em nossos eventos online não têm caráter prescritivo, mas científico e informativo. Recomendamos a você sempre que consulte o seu médico de confiança. O papel aqui do Dr. Lair Ribeiro como palestrante é passar as informações para você. Envie então a partir de agora a sua pergunta aí na página, aí você tem acesso para você deixar a sua pergunta. Apenas lembramos que as perguntas fora desse assunto não serão respondidas, né? Vamos falar um pouquinho então do Dr. Lair Ribeiro. Ele é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, sendo 15 deles best-seller, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos, publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, que hoje é o laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos 2 últimos anos, produziu mais de 140 kits de DVDs sobre as áreas da saúde aí. Senhoras e senhores, Dr. Lair Ribeiro. Muito obrigado, boa noite, Fernando. Boa noite você que está aí nos assistindo. Obrigado pela sua presença. Essa vai ser uma noite muito especial. Nós vamos discutir a verdade científica sobre o óleo de coco. Eu quero começar dizendo que Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, tinha um discurso da importância da nutrição, e ele terminava esse discurso dizendo que primo non nocere, antes de mais nada, não prejudique. Então, o óleo de coco é, nos Estados Unidos, considerado uma substância grassa, quer dizer que ela é boa para o uso, ela é segura. Quando uma substância é grassa, ela pode ser ingerida sem nenhum perigo, seguindo a história do Hipócrates. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele governou de 1861 a 1865, considerado o abolidor da escravatura nos Estados Unidos, e ele tinha uma frase muito poderosa que ele dizia assim: você pode enganar poucos por muito tempo, você pode enganar muitos por pouco tempo, mas você não pode enganar muitos por muito tempo. Se você olha a história do óleo de coco, ela começa há quase 8.000 anos atrás, onde a medicina mais antiga que existe, que é a medicina ayurvédica, que é a mãe de todas as medicinas, e até hoje praticada, quase 1/3 da população do mundo pratica a medicina ayurvédica, e o óleo de coco tinha um papel fundamental, porque inúmeras preparações medicinais eram feitas com óleo de coco. Se você olha na medicina ayurvédica, você encontra trabalhos, você encontra escritos de 4.000 anos atrás, mostrando a importância do óleo de coco na culinária. Mas vamos pular para a era moderna. Se você entrar no Google e digitar coconut oil, que é óleo de coco em inglês, você vai ter mais de 25 milhões de citações. Se você entrar no Google acadêmico, que é o Google que o profissional de saúde deveria usar,
que é o www.scholar.google.com, e digitar em inglês coconut oil, entre aspas, você vai ver que tem mais de 125 mil citações científicas. Se você entrar no maior site médico do mundo, que é o www.mercola.com, e digitar coconut oil, você vai ter mais de 9 mil artigos descritos, discutidos sobre o óleo de coco. Se você entrar na plataforma PubMed, que é uma plataforma já bem mais limitada, bem mais pobre, comparada com o Google Acadêmico, você encontra lá 1.659 artigos científicos sobre o óleo de coco. Se você entrar no Amazon.com e na seção Books, na seção Livros, e digitar Coconut Oil, você vai encontrar mais de 1.000 livros sobre o assunto. Todos falando bem. Eu não encontrei nenhum deles falando mal. Se você entrar de novo no Google Acadêmico e digitar monolaurin, você vai ver que é um produto que vem do ácido láurico, que é o ácido láurico, 47% do coco, da gordura do coco é ácido láurico, você vai encontrar 2.370 artigos científicos sobre o processo. Se você pegar uma fórmula infantil, você vai ver que um dos grandes componentes da fórmula infantil são os triglicéridos de cadeia média, advindo do coco. Se você pegar uma pessoa idosa que não consegue comer mais e que está recebendo alimentação parenteral, a base da alimentação via veia parenteral é triglicéridos de cadeia média, advindos do coco. Agora eu pergunto para você, depois de toda essa quantidade de informação que existe, e o óleo de coco usado tanto para tratar o recém-nascido, quanto tratar o idoso que não come mais, por que esse mesmo óleo de coco não seria bom para tratar o adulto saudável? É só você começar a pensar. Pensar é grátis. Falta de pensamento é caríssimo. Então, pensar é grátis. Começa a pensar, você começa a ver. Se é uma substância tão relevante, que tem mais de 125 mil citações científicas no Google Científico, no Google Acadêmico, deve ter alguma explicação interessante por que isso acontece, certo? Então, visto isto, você vê que você pode tratar, prevenir e tratar com óleo de coco Alzheimer, AIDS, aterosclerose, melhorar o perfil lipídico, ajuda no câncer, em infecções, em infestações, em diabetes, em redução de peso, em ganho de peso. Então, existem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos em todas essas áreas. Eu gostaria de começar discutindo com você, primeiro, a estrutura do óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada, mas as gorduras saturadas são muito diferentes umas das outras. Você tem gordura saturada de cadeia curta, você tem gordura saturada de cadeia média e você tem gordura saturada de cadeia longa. Gordura saturada de cadeia curta, nós temos o ácido acético, o propiônico, o butírico, o valérico, o capróico. Esses são de cadeias curtas, eles vão até 6 carbonos. Aí você tem as gorduras de cadeia média, onde você tem o cáprico, o caprílico, o cáprico e o láurico, que são 3. Só para você ter uma ideia, 64% da gordura do coco é de cadeia média. E desses 64%, 47% é ácido láurico. Só para você ter uma ideia, o ácido láurico, o leite materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, 14 a 19% da gordura do leite materno é ácido láurico. Se é bom para o recém-nascido, por que não vai ser bom para o adulto? Por que o ácido láurico é tão badalado? Primeiro, porque quando ele cai no estômago, ele é quebrado e ele forma uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Hoje, nos Estados Unidos, a monolaurina é comercializada à parte.
Ela é extraída do coco e ela é comercializada para tratar infecções que são resistentes a antibióticos. Para tratar candidíase sistêmica. A mulher que tem corrimento vaginal, ela faz uso da monolaurina. 30 dias de tratamento está resolvido. Ela é usada em vários aspectos na medicina clássica, para você ter uma ideia. A maior concentração é de ácido láurico, que é 47%. Aí nós temos uma grande concentração de ácido caprílico, que é 9%. O ácido caprílico é muito poderoso como antifúngico. Talvez uma das substâncias mais poderosas como antifúngico que nós conhecemos na medicina. Aí vem o ácido cáprico, que também, quando quebrado, vira monocaprina, que também tem ação. Aliás, todos os triglicéridos de cadeia média, seja ele o caprílico, cáprico, láurico, o Dr. John Cabara, professor de farmacologia e química da Universidade State Michigan, ele, em 1966, ele descobriu pela primeira vez que os triglicéridos de cadeia média tratavam tanto infecção quanto infestação. Vou dar um exemplo para você de vírus. Se você pegar o vírus do HIV, se você pegar o vírus do Epstein-Barr, se você pegar o vírus da hepatite C, eles podem ser tratados com o uso do ácido láurico, com o uso do óleo de coco. Por isso, sem resistência. Aliás, todo lugar onde predomina a culinária do coco, você vai ver que tem lugares como Puka Puka, perto da Nova Zelândia, 75% da caloria diária de um habitante de Puka Puka vem do coco. Você tem Tokelau, que é outra ilha perto, 60% da ingestão calórica diária vem do óleo do coco. Em Puka Puka, em Tokelau, por exemplo, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe câncer, não existe doença cardíaca. Você vai dizer, isso é genético. Não, não é genético. O Dr. Ian Pryor, chefe do departamento de cardiologia do Hospital Wellington, porque a capital da Nova Zelândia chama-se Wellington, e existe o Wellington Hospital, General Hospital. E ele fez um estudo onde ele viu pessoas que moravam na ilha e que mudaram para a Nova Zelândia e que deixaram de comer coco, porque na Nova Zelândia, propriamente dito, essa não é o mesmo costume, e todos eles desenvolveram doenças degenerativas crônicas. Todas as ilhas do Pacífico Sul predomina o óleo de coco, a culinária. Tem lugar, por exemplo, que ingere mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. O Dr. Lindenberg, da Suécia, fez um estudo na ilha de Kitava, onde ele mostrou que lá ele não encontrou nenhuma doença degenerativa na ilha de Kitava, e lá eles ingerem mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. Olha que coisa impressionante. Se você vai para as Filipinas, onde o Dr. Conrad Deiret, estudou pacientes com HIV e pacientes com AIDS. Então, ele mostrou, publicou, está aí no seu Google acadêmico, para você pesquisar, ele mostrou que os pacientes com HIV que recebem óleo de coco não transformam em AIDS. Eles são HIV positivo, mas eles não evoluem para AIDS, porque o óleo de coco atua no envelope gorduroso e na transcriptase reversa, inibindo a transcriptase reversa, e não permite que o vírus do HIV progrida a ponto de causar o AIDS. Olha que coisa fascinante. Vírus como Epstein-Barr, vírus como HIV, vírus como da hepatite C, bactérias como Helicobacter pylori, como Chlamydia pneumoniae, como todos os grãos positivos, são tratados com óleo de coco. Isso está na literatura para quem quiser ver. É só ter o trabalho de chegar lá e procurar, porque está lá para todo mundo ver o poder do ácido láurico e o poder da monolaurina, e fazer tudo isso e muito mais. O Dr. Menzik, em 2003,
no American Journal of Clinical Nutrition, ele juntou 60 estudos do óleo de coco no perfil lipídico e juntou os 60 e fez uma coisa chamada meta-análise. E ele mostrou que a alteração lipídica é benéfica. Há um aumento do HDL, uma pequena diminuição do LDL e não há uma mudança no colesterol. Porque o colesterol não é só o número que interessa, é a proporção que existe entre LDL, que é considerado colesterol ruim, e o HDL, que é considerado colesterol bom. E ocorre exatamente isso. O HDL, que é o bom, aumenta, o LDL, que é o ruim, diminui. 60 estudos publicados, ele juntou 60 estudos randomizados. É difícil ver isso com alimento. Você vê esses estudos com remédios. Lembre-se, o coco é apenas um alimento. E você encontra uma literatura vastíssima na literatura científica sobre o assunto. Vastíssima. Pacientes com diabetes, inclusive diabetes tipo 1, porque o óleo de coco é insulinotrópico. O óleo de coco o coco tem muita fibra. Se você fizer uso do coco em si, você também trata uma série de doenças intestinais, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, inúmeros trabalhos tem. E se você pesquisa com cuidado, você vai ver que existem vários heróis nesse ponto. O Dr. Kabara, que dedicou 40 anos da vida dele a estudar o coco e publicou livros sobre o assunto e artigos sobre o assunto. A doutora Mary Enig, E-E-N-I-G, você pode procurar, antes de ela morrer, em 2014, era a maior autoridade em coco no mundo. Ela também dedicou a vida dela inteira, como bioquímica e farmacologista, a estudar as propriedades benéficas do óleo de coco. Nós temos hoje o Dr. Bruce Fife, que tem uns 4 ou 5 livros sobre o coco, e eu posso te recomendar, qualquer um deles é bom, viu? Porque é impressionante a dedicação que esse homem tem. Ele era um cético. Quando ele escutou coco pela primeira vez, ele teve a reação que muitos de vocês têm: mas isso é ácido graxo, isso é gordura saturada. As gorduras saturadas não são iguais. Você tem gordura saturada de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa. O coco tem 64% do coco é ácido graxo de cadeia média. Então ele mostrou. O Dr. Bruce Fife aí assistiu à aula, virou um estudioso no assunto. 30 anos depois, ele já publicou 4 ou 5 livros, todos muito importantes. Fife, F-I-F-E, tá? O Dr. Ian Pryor, que estuda as pessoas que vêm de Puka Puka e Tokelau e mudam para Nova Zelândia. E Puka Puka, como eu disse, 75% da caloria diária vem do óleo de coco. E em Tokelau, mais de 60% vem do óleo de coco. E essas pessoas mudam para Wellington, capital da Nova Zelândia, e todos ficam doentes, e o colesterol aumenta, eles têm infarto, ficam diabéticos, ficam obesos. Tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando a ação do coco na obesidade, porque o coco ele é termogênico. O óleo de coco, que tem os triglicéridos de cadeia média, o triglicéride de cadeia média tem um metabolismo todo especial. Ao invés dele ir depositar nos adipócitos, ele vai direto para o fígado e lá ele forma corpos cetônicos, acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Era o tempo da paleolítica. Se você pegar há mais de 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais não conheciam açúcar, não ingeriam praticamente nada de carboidrato, eram nômades. Eles não iam se dar o luxo de carregar com eles. Eles caçavam, pescavam, viviam de frutos silvestres da época. Tinha uma dieta cetogênica. Eles matavam o animal, tiravam as entranhas do animal e deixavam a carcaça magra. Os outros animais aproveitar delas à noite. E levavam aquelas coisas gordas, o fígado, o pâncreas, o coração para comer. Então o cérebro sabe muito bem como trabalhar com beta-hidroxibutirato. Então, quando você faz uma dieta rica em lipídios,
de boa qualidade, que advém, por exemplo, do óleo de coco, você melhora o seu raciocínio. Se você pegar a história da doutora Mary Newport, uma neonatologista de Miami, que o marido dela, com a profissão de marido, ficava em casa cuidando das crianças, e ela, como médica, trabalhando, isso é comum nos Estados Unidos, um ficar em casa e o outro ir trabalhar, e muitas vezes a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa, e ele cozinha, ele cuida da casa, o nome dele era Steve. E o Steve, então, fazia a contabilidade da clínica dela, e ele começou a errar nos números. E foi fazer um exame, e de repente foi fazer um teste, e ele tinha Alzheimer. Início de Alzheimer. Estava sendo lançada uma droga nova, só que para entrar na droga tinha que passar num teste. E ele não conseguiu atingir o placar necessário. Foi rejeitado. E a doutora Newport, que eu já assisti ela na Alemanha, dando curso disso, eu fui lá fazer, ela é americana, o que ela fez? Ela começou a procurar no Dr. Google. E ela encontrou o uso do óleo de coco, que cria corpos cetogênicos saudáveis, como o beta-hidroxibutirato, que é utilizado pelo cérebro. Que, aliás, o cérebro prefere beta-hidroxibutirato do que glicose. Porque os nossos paleolíticos, na época paleolítica, não tinha glicose, praticamente. O cérebro usava corpos cetônicos, do tipo beta-hidroxibutirato. E ela começou a usar no Steve. No Alzheimer, existe um teste muito interessante, que é o teste do relógio. O paciente vai no consultório médico, o médico dá para ele uma folha em branco, dá para ele uma caneta, um lápis, fala, desenha um relógio. E a maioria das vezes ele não consegue desenhar esse relógio apropriado. Ele esquece ponteiro, ele esquece ponteiro de minuto, ponteiro de hora, esquece número, e aquilo ali é a base. É a partir dali que agora nós vamos ver onde vai chegar. E aí ela entrou com óleo de coco. Em 14 dias ela respondeu, refez um teste. E você não vai acreditar, porque no final dessa aula você vai ter aí o link, você assistiu o filme do óleo de coco no Alzheimer, está num livro que é best-seller nos Estados Unidos, ficou na lista dos mais vendidos do New York Times, está traduzido para 16 línguas, ainda não chegou ao Brasil, infelizmente, mas você vai ver lá com legenda em português a história do Steve e a história do óleo de coco no Alzheimer. Você percebe que muita gente está tendo Alzheimer. Espero que na sua família você não tenha um, mas provavelmente vocês estão me assistindo aí, muitos têm. E muitas vezes nem é Alzheimer, é a polifarmácia. É o seu pai que está tomando 8 remédios, cada um prejudicando de um jeito. Isso, infelizmente, o médico prescreve, e quando vai no outro médico, ninguém tira, ninguém tem coragem de tirar, vai acrescentando, até intoxicar. Aí você começa com o óleo de coco, e a melhora é brutal. Então você tem explicações as mais variadas. Inclusive no Brasil. Nós temos caso, por exemplo, do óleo de coco estudado na obesidade, na mulher, a mulher que tem obesidade visceral e a linha de cintura, e feito na Universidade de Alagoas, no curso de nutrição de Alagoas, publicado na revista Lipids, em 2009. O primeiro autor é o doutor Assunção, ou doutora Assunção, eu não lembro bem se é homem ou mulher, e que publicou mostrando exatamente isso, que o uso do óleo de coco diminuiu a cintura, diminuiu a gordura visceral. Então, se alguém falar para você que óleo de coco engorda, não entende de nutrição, porque são triglicéridos de cadeia média e eles são termogênicos, eles aumentam 14% o metabolismo basal. Isso tem trabalho publicado. Eu não preciso inventar nada. Já tem conhecimento demais na literatura. Tem mais de 1000 livros no Amazon.com. Tem mais de 9.900 artigos no Mercola.com. Tem mais de 125 mil trabalhos científicos no Google Acadêmico. Tem 1.659 artigos no PubMed. E tem mais de 25 milhões de citações do Google Comum. Você entra no Google Comum, você põe entre aspas, coconut oil, óleo de coco em inglês, e você vai ler o número lá, que vai ter mais de 25, vai ter 25 milhões e 200 mil. 25 milhões e 200 mil citações. Conhecimento não falta. Você tem que estudar.
tem que fazer seu dever de casa. Ao invés de ficar escutando gente que vai para a televisão e fica falando bobagem. Pessoas inteligentes, fluentes, mas mal informadas. Isso tem jeito de consertar. É só fazer a informação direitinho. Eu trabalho em pesquisa de óleo de coco tem mais ou menos uns 8, 9 anos. Na minha casa, compra-se de 80 a 100 cocos por semana. Tá? Aqui nós compramos de 80 a 100 cocos por semana. Bebemos a água de coco, gerimos o óleo de coco, é feito leite de coco, entendeu? Tudo é feito desse jeito. Então, eu estou falando para você algo que eu faço na minha vida, tá bom? Não é algo que eu estou inventando, não. Tá? Eu tenho experiência com isso e muito grande. E não é só eu, não. Todas as fórmulas infantis contêm triglicéridos de cadeia média. Todos os parenterais, a nutrição parenteral feita em idosos é feita com triglicéridos de cadeia média tirado do óleo de coco. Então, isso tudo aí, eu espero que eu esteja convencendo você de que faz uma diferença. Aí você pergunta, é óleo ou gordura? Bom, quando é líquido é óleo, quando é sólido é gordura. Essa é a diferenciação. Como o ponto de fusão do coco é 20 graus, 24 graus, se um dia estiver acima de 24 graus, você vai ter um óleo de coco na sua mão. Se estiver abaixo de 24 graus, aquilo ali vai ficar sólido, você vai ter uma gordura de coco. Por isso que é chamado. Além disso, o óleo de coco, além de ele melhorar o metabolismo e tudo mais, ele é anti-inflamatório. Ele diminui a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9 e aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatório. Então, ainda tem mais isso de bônus. Ele tem uma ação anti-inflamatória. E tem mais de bônus. O bônus continua. Tanto o ácido láurico, quanto o ácido mirístico, quanto o ácido oleico, todos três estão no coco, eles têm a propriedade de inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, em DHT. Quando a sua testosterona vai caindo com a idade, o organismo, por um mecanismo de compensação, aumenta a 5-alfa-redutase, para você transformar a testosterona em DHT, porque o DHT é 5 vezes mais potente que a testosterona, e a natureza é sábia. Já que tem pouca testosterona, vamos aumentar o 5-alfa-redutase para nós produzir DHT. Só que DHT faz o seu cabelo cair, DHT faz a sua barriguinha de chope, e DHT aumenta a sua próstata. Então, são 3 coisas que você não quer. E como é que você se livra disso? Um jeito de fazê-lo é inibir a 5-alfa-redutase. Olha que interessante. O ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido oleico são inibidores da 5-alfa-redutase. Se você, por exemplo, passar óleo de coco na cabeça, e tem muitos shampoos que tem isso, você vai diminuir a queda do cabelo. Porque onde tem muito DHT é no pilar, é no folículo piloso, capilar. E você vai lá e bloqueia isso, e não transforma em DHT. E o DHT é que faz o cabelo cair, que faz a pessoa ficar calva. Então, as aplicabilidades são inúmeras. O óleo de coco tem mais fibra do que qualquer outra coisa que eu conheça. Por você comparar a quantidade de fibra por grama do óleo do coco per se, agora já não estou falando do óleo, estou falando do coco. Do coco per se, comparado com aveia, é 4 vezes mais. Comparado com farelo de coco, comparado com farelo de aveia, tem 4 vezes mais fibra. Tem 5 vezes mais fibra que o farelo de trigo. E você sabe, o Dr. Dennis Burkert passou a vida dele na África do Sul, estudando a importância da fibra na saúde. Na era paleolítica, um ser humano ingeria em torno de 200, 300 gramas de fibra por dia. Hoje, se você ingerir 15, agradeça. A maioria ingere menos de 15. Então, ele mostrou que, por exemplo, ele nunca viu, na África, onde ele viveu, ele nunca viu um apendicite. Isso não existe. Pô. Ele nunca viu uma diverticulite. Isso não existe lá. Porque a fibra faz as fezes irem embora, contribui no volume fecal. Tá? Então, é muito importante você entender isso. 1 em cada 4 americanos tem diverticulite, tem divertículo no intestino. 1 em cada 1000 habitantes do Quênia tem diverticulose.
E por quê? Porque ingere fibra. E no Quênia também se ingere muito coco. Por grama, é a substância mais rica em fibra, solúvel e insolúvel. Vamos pegar o leite materno. O leite materno, primeiro que 55% do leite materno é saturado. Você acha que gordura saturada faz mal? Tanto mal? Por que a natureza, Deus ia fazer o leite materno com 55,2% de gordura saturada? A placa aterosclerótica, se você pegar na artéria, lá está a placa aterosclerótica, 75% que está depositado lá é ácido graxo poliinsaturado. Não é saturado, não. É poliinsaturado. E outra coisa que você tem que entender é que colesterol não é gordura. Põe isso na cabeça. Colesterol é um lipídio. Os lipídios podem ser os lipóides, pode ser os esteróides e pode ser as gorduras. Toda gordura é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura. O colesterol é um álcool policíclico do grupo dos esteróides. E eu sei que você vai ficar impressionado com isso, mas a principal fonte de fabricação de colesterol não é gordura, é carboidrato. Por que grupos como em Maasai, na Quênia, onde eles bebem sangue de boi, eles têm um catéter, e eles tomam leite gordo da vaca, e tomam sangue de boi todo dia no café da manhã, então a biquinha que eles colocam aqui na jugular, para tirar sangue, ele não mata o boi, vai tirando, a vida inteira o boi vai doando. E eles têm um colesterol baixíssimo. Quando eles mudam para Nairobi, que é a capital do Quênia, tudo muda. Eles param de tomar aquele leite, aquele sangue de boi gordo, eles param de tomar o leite gordo, e aí eles desenvolvem aterosclerose, mostrando que o processo não é genético, é epigenético. Você vai estudando tudo isso, vai mostrando a diferença que existe. Bom, nós estamos com 30 minutos de palestra, eu acho que tem muita pergunta aí esperando, eu vou parar minha discussão aqui e vou responder as suas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Ok, doutor Lair, obrigado aí por essa excelente palestra introdutória, no caso A Verdade sobre o Óleo de Coco. Temos, sim, centenas de perguntas aqui e vamos começar a nossa maratona de perguntas. Mas queremos fazer o aviso, acesse www.academialairribeiro.com.br para ter acesso a todo o conteúdo de pesquisa do Dr. Lair Ribeiro. E a Nutrigenes, que é a patrocinadora oficial desse Hangout, está com uma promoção especial de 20% em toda a sua linha de produtos. Você digita lá no cupom COCO20, e você vai ter 20% de desconto. Doutor Lair, a primeira pergunta vem de São Paulo, capital, Marcos Pereira Santos. Qual é a diferença entre óleo e gordura de coco? Pois é, eu mencionei, o óleo é quando ele está no estado líquido, e a gordura é quando ele está no estado sólido. Então, se você não for no sul do Brasil, a tendência é chamar a gordura de coco. Se você for para o norte do Brasil, a tendência é chamar óleo de coco. E no mesmo dia ele pode fazer as duas coisas, porque o ponto de fusão do coco é 24 graus Celsius. E o ponto de fumaça do coco é 177 graus. Como o coco é ácido graxo, é composto de ácido graxo saturado de cadeia média, ele não oxida. Então, ele dura muito tempo. E você pode, inclusive, fritar com ele. Aliás, é o melhor óleo para fritura que existe. Na minha casa, não entra nenhum outro óleo para cozinhar que não seja o óleo de coco. Tá? Isso há muitos anos. Faz toda a diferença na sua saúde. A próxima pergunta, doutor Lair, vem de Fortaleza, Jéssica Oliveira. De onde vem o leite de coco? Você pega o coco, você faz uma prensa, faz uma moagem e uma prensa nele, e dali vai sair o óleo e dali também vai sair o leite. Você mistura com água, pode ser a própria água do coco, e você faz o leite. O leite de coco é um grande substituto para o leite materno. Então, quando uma mãe não pode amamentar mais, e a criança, por exemplo, tem alergia ao leite de vaca, que isso é muito comum, então você dá o leite de coco. Se você estudar, aqui, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, ó.
Isso aqui tem 1.281 páginas, tá? Olha aí, ó. Eu já li de capa a capa. É sobre as gorduras nos alimentos e as suas implicações na saúde, tá? Pouco conhecimento é perigoso, tá? Você tem que estudar em profundidade. E muitas pessoas não entendem bem a bioquímica e tiram conclusões erradas. Eu quero que você saiba que tem 70 autores aqui escrevendo, inclusive sobre o óleo de coco, tá? E todas as suas particularidades. Fora os livros outros que eu leio, tem muitos. Como eu disse, tem mais de 1.000 livros sobre óleo de coco no Amazon.com, na seção Books. Olha que coisa absurda. Mais de 1.000 livros, todos, sem exceção, falando bem do coco. E serve para te dar alguma orientação? Além de toda essa publicação científica que eu citei, e agora eu dizer para você que você pode vai lá, entra lá, www.amazon.com, books, clica lá, entre aspas, coconut oil, dá enter lá para você ver. Você não vai correr. Tem 75 páginas de anúncio de livro. E tem uma média de 20, 22, 18 livros por página. Você vai dar mais de 1.000 páginas. Chega a mais de 1.200, na realidade, se você multiplicar. É uma coisa impressionante. Só não entende de coco quem não quer. Porque a literatura está aí disponível para todo mundo. Hoje, a informação é democratizada. Todo mundo tem direito a ela. Ok. Queria alertar o nosso internauta que está aí nos nossos comentários o link para você assistir a reportagem que o Dr. Lair Ribeiro comentou sobre a vida do Steve aí, tá certo? Está aí no facebook.com/Lair Ribeiro Oficial, você assiste a reportagem. O coco no Steve funcionou melhor do que todos os remédios para Alzheimer que tem na farmácia. Ela testou um por um, nada funcionava tão bem quanto o coco. Então isso é muito importante. É uma coisa barata, sem efeito colateral, e você que não tem Alzheimer ainda, se o seu pai teve, a sua mãe tem, se o seu avô, Alzheimer é mais comum em mulher do que em homem, tá? Eu não vou explicar aqui a razão, mas é mais comum em mulher do que em homem. Para começar, a mulher vive mais, então ela fica mais tempo idosa. Mas se você tem muita gente com Alzheimer na família, se você começa a fazer uso do óleo de coco, você pode usar o óleo de coco até no café, pô. Você coloca ele, que eu faço de manhã. Eu pego uma colher e coloco dentro do café e misturo. Você nem percebe que está tomando. Então, a sua cognição melhora muito. Eu vou fazer 72 anos. Você vai ver que em momento nenhum meu cérebro titubeia. Momento nenhum. Está tudo aqui. E grande parte disso eu agradeço a esse super alimento funcional chamado coco. Ok, a pergunta vem de Portugal, de Lisboa, André Peçanha. Quais são os ácidos graxos saturados? Está testando meu conhecimento? Acético, começa com acético, propiônico, butírico, valérico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquidídico, beênico, lignocérico. Tá bom? Tem cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. E o metabolismo é totalmente diferente. Então fala assim, só porque a gordura é saturada, quer dizer nada, querido. Eles não são iguais. O metabolismo dos ácidos graxos cadeia média é totalmente diferente do metabolismo dos ácidos graxos cadeia longa. Eles não são nem primos, para você ter uma ideia. Não são irmãos, nem primos eles são. Eles são totalmente diferentes. Enquanto que um deposita e engorda, o outro é termogênico e faz o emagrecimento. Tá? Doutor Lair, a próxima pergunta é de Maria Antônia Pérez. Essa pergunta também é do exterior, é da Argentina. O óleo de coco tem 64% de triglicérides de cadeia média. 47% sendo ácido láurico. O ácido láurico, quando vira monolaurina, mata bactérias, fungos, vírus e protozoários. Isso não iria destruir a microbiota intestinal? Muito boa pergunta. Não, ele não toca na microbiota,
Porque para ter essa ação de matar uma bactéria e o vírus, essa bactéria tem que ter um envelope lipídico. Então, por exemplo, o vírus do Epstein-Barr, o vírus do HIV, o vírus da hepatite C, a bactéria Chlamydia pneumoniae, a bactéria, os gram-positivos, o Helicobacter pylori, esses sim são mortos pelo ácido láurico. Então, se você tem uma úlcera, e uma das principais, se não quase a totalidade das úlceras hoje, é causada por uma infecção de Helicobacter pylori, você começa a fazer uso do óleo de coco, só isso per se cura a sua úlcera. Tem estudos na literatura, o Dr. Cabara foi o primeiro a fazer isso, o Dr. Dayrit, das Filipinas, Conrado Dayrit, tem trabalhos publicados sobre isso. Então, isso aí, ele atua na giardia, ele já atua no H. pylori, entendeu? Ele atua em muitas... o coco... Bom, deixa eu responder as perguntas, vai chegar lá. A pergunta agora do assinante da Academia Laí Ribeiro, a Daiane, de Caraguatatuba. Óleo de coco é bom para quem tem intestino preso? É muito bom para quem tem intestino preso. E o óleo de coco, se você comer o farelo do coco, é 1000 vezes melhor ainda. Como eu disse, o farelo de coco não tem nenhum farelo que chegue perto dele. Porque se você comparar o farelo de coco com o farelo de aveia, ele tem 4 vezes mais fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. Então, por exemplo, quem tem doença de Crohn, quem tem irritabilidade intestinal, tudo isso melhora também com a parte da fibra. Agora, o óleo de coco per se também ajuda muito, porque como ele tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa no intestino, eu já falei, tem estudos na literatura mostrando que ele inibe e diminui a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9, e aumenta a interleucina 10, que é um processo anti-inflamatório, as primeiras 3 são pró-inflamatórias, ele trabalha em qualquer processo inflamatório, principalmente no processo inflamatório intestinal que está passando por aí. E tem outra coisa interessante, se você não tem vesícula, pode fazer uso de óleo de coco, ele não precisa da bile, ele não precisa do suco pancreático. Se você tem problema de má absorção, o óleo de coco ajuda a absorver nutrientes, tanto é que você dá em doenças que têm distúrbio de absorção, de má absorção, e ele melhora, a pessoa ganha peso. Se a pessoa é sobrepeso, tem sobrepeso, ela emagrece. Se ela é muito magra, ela ganha peso. Tá? A próxima pergunta, doutor Laí, também de um assinante nosso da Academia Laí Ribeiro, André Luiz Barbosa, de Araruama, Rio de Janeiro. Gostaria de saber se o óleo de coco pode ser um aliado na luta contra o Alzheimer. Se sim, qual a dose diária recomendada? A doutora Newport, ela dava para o Steve 2 colheres de sopa de óleo de coco por dia. E depois ela descobriu que, além do óleo de coco, se ela também desse os triglicéridos de cadeia média, que são isolados do óleo de coco, potencializa o efeito. Então, ela fez um estudo mostrando que, quando você dá o óleo de coco, você tem certas propriedades benéficas. Quando você dá o triglicéride de cadeia média, você tem algumas outras que não tem no óleo de coco per se, e quando você junta os dois, você tem uma sinergia muito grande. Hoje você pode ir numa casa de produtos naturais, você pode ir numa farmácia, você pode adquirir triglicéride de cadeia média, inclusive na forma de pó. Você pode comprar na forma de envelope e colocar na água e tomar. A próxima pergunta é de Florianópolis, é Vanessa Schmidt. O que é óleo de coco hidrogenado? Pois é, a indústria hidrogena óleos poliinsaturados para eles durarem. Um óleo de girassol colocado numa gôndola de um supermercado, em 10 dias está rançoso. Para ele não ficar rançoso, eles injetam hidrogênio em alta temperatura. E aí eles criam o que se chama trans. São as gorduras trans. Então, quando você compra um óleo poliinsaturado no supermercado, ele já vem com gordura trans. Esse aqui é o problema. E ele também já vem oxidado, porque o óleo e a luz e o calor não combinam. Se você esquentar muito óleo, ou se você deixar bater luz natural ou luz artificial lá da gôndola, ele também se oxida. E aí ele começa a prejudicar. Desculpa, a pergunta como é que era? O que é óleo de coco hidrogenado? Bom, então. E aí, essa indústria que está acostumada a fazer isso, ela também injeta hidrogênio no óleo de coco. Tem pouco impacto negativo, porque não tem muito
o óleo de coco é 91% saturado, entendeu? Então, só 8%, 9% vai sofrer esse fenômeno. Mas é um fenômeno que perturba. Então, eu recomendo você, se você ler no rótulo que o óleo de coco é hidrogenado, eu recomendo você não usar. O Pedro Oliveira, ele é de Curitiba, no Paraná. Uma mulher, quando amamentando, sem ingerir óleo de coco, é bom para o bebê? Excelente para o bebê. Vou te falar por quê. Porque a mãe, o leite é um processo de excreção da mãe. Se a mãe tiver um tóxico, esse tóxico sai no leite. Se ela está tomando um benzodiazepínico da vida, isso sai no leite. Se ela está tomando ácido láurico, como é o caso do óleo de coco, que 47%, 48% é ácido láurico, o ácido láurico vai aumentar a concentração no leite materno. Uma das vantagens, porque a criança que mama não sofre mais infecção do que aquela que não mama, tem menos infecção, é por causa da ação da monolaurina. Tá? Porque a monolaurina, além disso, estimula o sistema imune. 80% do sistema imune nosso está no intestino. Tá? Porque é ali que vai passar. Uma pessoa ingere durante uma vida em torno de 7 toneladas de alimento. Então, você está constantemente em contato com o meio exterior via alimento. Então, ali que tem que estar todo o seu sistema imune para te proteger. E o óleo de coco tem essa habilidade, através do capróico, do caprílico e do láurico, de estimular o sistema imune. Então, é um estimulador, modulador do sistema imune também. Queremos agradecer a nossa grande audiência aqui no Hangout, a verdade sobre o óleo de coco com o Dr. Lair Ribeiro. Verdade científica. A verdade científica, exatamente, doutor. Então, aqui a verdade científica. Foi falado no começo do nosso Hangout aqui. A verdade científica sobre o óleo de coco. Tem muita gente que fala sobre óleo de coco sem nenhum conhecimento científico. Fica dando opiniões. Vai para a televisão para dar opiniões. Isso é um absurdo. As pessoas acreditam que são pessoas inteligentes, fluentes, que vão para a televisão mal informadas. Mal informadas. Isso tem cura. É só estudar. Vai estudar. Aí o recado do Dr. Lair Ribeiro. O Alain Menezes, de Belém do Pará, faz uma pergunta interessante aqui. O óleo de coco reverte ou ajuda a melhorar os sintomas do Alzheimer? Como essa doença tem muita semelhança com a demência e o transtorno de déficit de atenção, ou seja, sempre prejudicando a função cognitiva, pergunto se o óleo de coco pode reverter ou melhorar transtorno de déficit de atenção. Isso eu não tenho para te responder, tá bom? O que eu tenho para te responder é que no caso de demência, a principal causa de demência é Alzheimer, mas existe demência vascular. O óleo de coco tem a habilidade de melhorar as demências em geral. Tá? Isso eu posso te falar. Não é só da Alzheimer, é em geral. Aliás, mesmo você que não tem nada, se você começar a fazer uso do óleo de coco, você mesmo vai perceber que a sua memória melhora, que a sua cognição melhora, que as palavras vêm mais fácil na boca, você não fica titubeando para falar, etc, etc, etc. Agora, além disso, eu não tenho mais conhecimento. A Sueli, de Campo Grande, o senhor conhece um produto que vem do coco chamado Lambanog? Conheço sim. Lambanog é quando você faz o vinho do óleo de coco. Se você pegar o óleo de coco e fermentá-lo, nas Filipinas fazem muito isso, que lá predomina também muito óleo de coco. Você pode fermentar o óleo de coco, coloca os bacilos certos lá para fermentação, e você faz uma bebida chamada Lambanog, que é o chamado o vinho do coco. Tá bom? Tá certo. Agora aqui, o Newton Moreira, de Rondonópolis, Mato Grosso. Como se usa o coco para matar vermes? Esse processo vem da Índia. Os indianos é que desenvolveram isso. É o seguinte, você ingere o farelo de coco, e pode ser até misturado na água, e logo em seguida você toma o sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio. E 12 horas depois, o estudo publicado mostra que mais de 90% dos parasitas existentes no trato digestório são eliminados. Então você pode tratar lombriga, você pode tratar vermes com o coco, não é o óleo de coco só, é o coco ralado,
é o farelo de coco, seguido do sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio. Queremos agradecer nossa audiência e acesse o site www.academialairribeiro.com.br para ter acesso a todas as informações relacionadas à saúde e qualidade de vida do Dr. Lair Ribeiro, mais de 40 anos de pesquisa. E a Nutrigênese está com o cupom COCO20, 20% de desconto em toda a sua linha de produtos. Romildo, de Natal, Rio Grande do Norte. Óleo de canola é melhor que óleo de coco? Não, óleo de canola aqui, ó, é veneno. Canola, primeiro que não existe óleo de canola, existe óleo canola. Existe óleo de girassol, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de coco. Não existe óleo de canola. A canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Tem uma planta chamada couza, que em inglês ela chama rapeseed. A palavra rape quer dizer estupro. A semente que estupra, que realmente ela estupra a vida da pessoa. Ela tem 55% de ácido terúcico. Ácido terúcico é um ácido ômega 9, nem todo ômega 9 é benéfico, com 22 carbonos. E ele faz miocardiopatia, então ele lesa o coração. Tanto é que quem tem plantação de couza não deixa nem cavalo nem boi chegar lá. Não deixa nenhum animal chegar lá para comer a couza. Porque se o animal come a couza, ele vai ter doença cardíaca, porque lá tem 55% de ácido terúcico. O governo canadense fez transgenicidade na couza, e ao invés dela ela era usada para lubrificação, óleo de lubrificante. E aí ela passou, ao invés de 55%, ela passou a ter 1%. E aí eles lançaram no mercado com o nome de Lear, Low Erucic Acid Rapeseed, que não foi para frente, porque uma semente que estupra, ninguém está interessado. Aí eles contrataram uma empresa de mercado muito sofisticada e ela mudou o nome para canola, Canadian Oil Low Acid. E houve o maior escândalo de corrupção que já teve na área da saúde nos Estados Unidos, porque o governo canadense deu uma propina de 50 milhões de dólares para o FDA para conseguir isso aprovado nos Estados Unidos. Isso foi aprovado nos Estados Unidos e automaticamente aprovado no Brasil. Quer dizer, quando você vai e compra o seu canola, que é um dos mais caros, você acha que por isso ele é bom, você está trazendo o veneno para casa. Porque é uma questão só de anos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que você vai desenvolver uma miocardiopatia restritiva, levando a insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse é um problema muito sério mesmo. E o óleo de coco é o contrário. Todos os lugares onde predomina a culinária do coco, não se conhece doença cardíaca, não se conhece insuficiência cardíaca congestiva. Então, entre o coco e a canola, é 1000 vezes o óleo de coco. Não há comparação. Infelizmente, com o poder do mercado, do marketing, isso aí ficou estabelecido e muita gente ingenuamente vai ao supermercado e compra o óleo de canola. Aí eu sei que eu estou correndo risco de vida falando isso, mas eu não estou aqui para ser politicamente correto. Eu estou aqui para dar mensagem. E sabe o que você pode fazer? Vai estudar, vai pesquisar canola, entra no Google e pesquisa assim, ó, efeitos colaterais da canola. Vai lá, você vai ver o que tem. Ok, doutor Lair, a pergunta agora é de Lauro Francisco, de Manaus, Amazonas. O toucinho, banha de porco, é constituído só de gordura saturada? Não, pelo contrário. 55% do toucinho, 54,3% para ser mais exato, é insaturada. Tá bom? É insaturada. Se fosse saturada também, não seria problema. Aliás, o Dr. Paul Dudley-White, que era chefe de cardiologia de Harvard, ele foi fazer o pós-graduação dele na Europa, e na passagem de volta ele passou na Inglaterra, passou na Holanda, e conheceu Whitehoven, que foi o indivíduo que inventou o eletrocardiógrafo, e ele trouxe o primeiro eletrocardiógrafo debaixo do braço para os Estados Unidos. E ele ficou 7 anos procurando um infarto do miocárdio, e não encontrou. As pessoas riam dele. Não existe infarto do miocárdio aqui. Bom, em 1911, entrou no mercado o óleo insaturado chamado Crisco.
E todo foi falado que o óleo de coco é perigoso. Conversa que você escuta até hoje, essa baboseira aí. Aí, o que aconteceu? Muita gente parou de ingerir os óleos tropicais e passou a ingerir o Crisco. E aí começaram os infartos. Em 1930, porque leva tempo, né? 3 mil pessoas morreram de infarto miocárdio nos Estados Unidos. Em 1960, 300 mil pessoas morreram. E hoje você sabe que a doença cardíaca continua sendo a principal causa de morte no mundo. Por quê? Porque nós trocamos aquela banha de porco que a sua bisavó, a sua avó usava, entendeu? Por essa porcaria que você compra no supermercado, são os óleos insaturados, poliinsaturados, como é o canola, como é o girassol, entendeu? E etc. Tudo na mesma linha. E você leva isso para casa, e eles têm um ponto de enfumaçamento muito baixo, você frita ele, você vê logo sai fumaça, e você, aquilo ali são trans e são oxidados, principalmente se você colocar na frigideira. Até o azeite de oliva, que é benéfico, se você jogar na frigideira, prejudica. O único que você pode jogar na frigideira é a banha de porco e o óleo de coco. A Camila Santa Rosa, de Porto Velho, Rondônia. Pergunta curiosa. Qual é a melhor hora do dia para se ingerir o óleo de coco? Tem isso, doutor? Tem hora sim. Se você ingerir à noite, como o óleo de coco é termogênico, ele te dá muita energia, eu não aconselho você ingerir depois das 6 horas da tarde, entendeu? Porque você vai prejudicar o seu sono. É uma das poucas coisas, porque ele é tão energizante que se você tomar e fizer à noite, por exemplo, você vai ter uma certa dificuldade em dormir. Então, é para usar de manhã cedo, no café da manhã, ótimo. Tá bom? Tá. A Mauriceia, de São Luís, no Maranhão. Qual é o mecanismo que faz com que o óleo de coco contribua no emagrecimento? São vários mecanismos. O principal dele é a sua ação termogênica. Então, está mostrado que o óleo de coco ele aumenta em 14% o metabolismo basal. Uma coisa muito interessante. E sem fazer nada, você está consumindo mais calorias. Ele facilita o processo da tireoide. Enquanto os ácidos graxos poliinsaturados, eles causam um distúrbio tiroidiano, o óleo de coco, pelo contrário, tem descrição na literatura da melhora da função da tireoide em vista do óleo de coco. Tá? Uma pergunta aqui da Luciene, de São Paulo. O óleo de coco tem a capacidade de hidratar a pele ou apenas forma um filme? Não, ele não tem muita capacidade de hidratar a pele. A pele é muito rica em ômega 6. Então, se você passar ômega 6 de boa qualidade na pele, você está fazendo um tratamento interessante. O óleo de coco é muito bom para o cabelo. O cabelo ele é muito bom. Porque quando você passa o óleo de coco no cabelo, ele é absorvido e no capilar piloso, no bulbo piloso, ele inibe a 5-alfa-redutase e aquela testosterona que ia ser transformada em DHT e aquele cabelo ia cair, e não acontece. Você vai encontrar shampoos à base de óleo de coco, com essa finalidade. Certo? Doutor Lair, a Lívia Bernardi, de Santos, São Paulo. Olá, doutor Lair. Fui operada da vesícula. Posso fazer uso do óleo de coco? Pode, sem problema nenhum, porque a absorção dos ácidos graxos de cadeia média que predominam no coco, eles não precisam nem da bile e não precisam das enzimas pancreáticas. Então, mesmo quem tem problema de absorção, e tem essas doenças congênitas, onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande, fibrose cística, um distúrbio pulmonar sério e má absorção, essas crianças que não engordam com nada, elas começam a fazer uso de óleo de coco, está descrito na literatura, elas ganham peso. Olha que interessante. O óleo de coco faz quem perder peso, e quem precisa ganhar peso, ganhar peso. Por isso que ele é conhecido como o modulador do peso. Entendeu? Porque dependendo da situação ele trabalha. Ele aumenta a absorção da vitamina A, da D, da E, da K, ele aumenta a absorção de minerais, ele não tem ácido fítico, isso é muito importante. A soja, por exemplo, tem fitatos. O ácido fítico, quando ele bate no estômago, ele quela,
minerais e vitaminas. Não existe ácido fítico no coco. Isso é mais um bônus do coco. Você vai ver que todo lugar que você mexer, aqui, ó, vai estudar, ó. Todo lugar que você mexer no coco, olha só, olha o que está escrito aí, ó. Ácidos graxos em alimentos, suas implicações na saúde. 1.281 páginas, 70 autores escrevendo. Tá, ó. Tá aí, ó. Não precisa inventar nada, tá bom? A Rosana Hashimoto, de Rio Branco. Onde está a prova científica de que ácidos graxos de cadeia média têm ação antimicrobial? Isso começou em 1966, foi a primeira publicação, John J. Kabara. Dr. Kabara, que tem um livro muito bonito, tem inúmeros artigos que você vai encontrar no Google acadêmico, falecido já, inclusive o neto dele me autografou um dos livros dele, num congresso que eu estava nos Estados Unidos, que eu guardo com todo carinho. Ele foi um dos grandes pesquisadores do coco. E em 1966 ele publicou o primeiro artigo mostrando as propriedades anti-infecciosas do coco, do ácido láurico, que depois foi transformado num produto chamado monolaurina, e hoje, como eu disse, é vendido nos Estados Unidos, inclusive é um produto também hospitalar, onde lauricidin, que é o nome nos Estados Unidos. E é um produto hospitalar que é usado, inclusive, em Clostridium difficile, que é uma das causas de infecção hospitalar. E ele tem ação sobre isso, sobre o Clostridium difficile. Tá? Luiz Gonzaga, do Rio de Janeiro. Dr. Lai Ribeiro, boa noite. É aconselhável, quem não tem acesso ao óleo de coco, tomar óleo de coco em cápsula? É aconselhável. Quem não tem cão, caça como gato. Eu acho que é uma saída, só que você tem que tomar aí umas 5 cápsulas na manhã, 5 cápsulas depois do almoço, pelo menos umas 8 a 10 cápsulas por dia, para ter um efeito significante, né? Já que você tem que tomar uma colher de sopa é 14 gramas, você imagina. Então, claro, ninguém toma a colher cheia, mas você vai tomar a cápsula, eu diria que você tem que tomar entre 8 e 10 cápsulas por dia, certo? O Pedro Ferreira, de Niterói. A água de coco também tem ácidos graxos de cadeia média? Não, a água de coco não tem nenhum ácido graxo. A água de coco é rica em cálcio, é rica em potássio, é rica em magnésio, ela é isotônica, ela é altamente hidratante, ela pode substituir, nos lugares onde mais pessoas humildes, o leite materno, em parte. Ela foi usada na Segunda Guerra Mundial, venosa, tratamento venoso, para substituir quando falta soro. Ela é estéril, onde se abre o coco, aquela água que está lá é estéril, e ela existe, inclusive, a chamada buco, B-U-K-O, bucoterapia, que é o uso da água de coco para dissolver cálculo renal, principalmente uretral. Eles canalizam, injetam, fazem isso nas Filipinas. Injeta água de coco na uretra e o cálculo renal se desfaz. É muito interessante. Então, essa eu oriento as grávidas para tomar, entendeu? 300 ml por dia. E aqui, como eu disse, aqui em casa o consumo é de 80 a 100 cocos verdes por semana. Eu e minha esposa e os netinhos e minha filha vêm almoçar conosco toda terça-feira. Hoje foi dia. E eles tomam água de coco. Nunca tomaram refrigerante na vida. Não sabem nem o gosto. Nem o gosto. Aí o recado, então, da sabedoria do Dr. Lai Ribeiro, para você que recebe a sua família, né? Olha só, Fernando, eu acho que você tem que praticar o que você prega. Eu conheço médico que não toma remédio. Eu falo, então você não tem direito de receitar o remédio. Como é que você vai receitar uma coisa para o outro que você não usa? Eu me proponho o seguinte, tudo aquilo que eu uso, que me dá certo, eu falo sobre isso. Então, tudo que eu mostrar para você aqui discutir, eu faço. Entendeu? Eu sou o exemplo. Tá? Isso é muito importante. Quando você tem confiança numa coisa, se você não acredita em remédios, você não toma remédio, você não devia estar prescrevendo remédio para ninguém. Não é verdade? Tá. O Everaldo Veloso, de Minas Gerais, faz uma colocação aqui, doutor. Para pessoas diabéticas, pode-se tomar bastante óleo de coco? Qual que é a sua relação entre óleo de coco e diabetes? Pois é, primeiro, o óleo de coco tem uma ação insulinotrópica. Ela melhora a sensibilidade insulínica. Ou seja,
ela facilita o receptor insulínico. O doutor Conrado Deirat, em Filipinas, e o doutor Ian Pryor, na Nova Zelândia, fizeram estudos com diabético, inclusive diabético tipo 1. Ele diminui a necessidade da dose de insulina. Isso, gente, está tudo na literatura. É só você procurar. Você põe www.scholar.google.com ou .com.br, não interessa, você vai cair num site. Na hora que você puser em inglês, porque tudo isso que eu estou falando é em inglês, tá? Você tem que pôr coconut oil e tem que pôr entre parênteses. Porque se você puser coconut oil, tudo que aparecer, vai aparecer tudo de coconut, tudo de oil e tudo de coconut oil. Essas cifras que eu dei para você aqui é entre aspas. Não é entre parênteses, não, desculpa. Entre aspas. Entre aspas. Você tem que pôr aspas, coconut oil, fecha aspas. Aí você só vai encontrar artigo que tem no título esse nome. Olha só. Você põe aspas, coconut oil, aspas. Entra no Google Acadêmico, que só tem trabalho científico publicado em revista indexada. Você vai encontrar mais de 125 mil citações científicas. O cara chega para mim e fala que não tem estudo científico. Que vergonha. Que vergonha. Doutor Lair, a próxima pergunta é de Raimundo, de Alagoas. Existe alergia ao coco? Existe, sim. É raro, mas existe. Tá? Isso existe. Aliás, existe alergia ao ovo, existe alergia ao leite, existe alergia, sim. Se uma pessoa fizer um uso do coco e ela tiver reações histamínicas, essa pessoa tem alergia ao ovo. É muito raro, mas existe. Existe. Qual é o principal efeito colateral do uso de coco? É a Sandra, de Brasília, que pergunta. O principal efeito colateral é o coco cair na sua cabeça. Não estou brincando, não. Na nossa casa de praia tem coqueiro. E quando a netinha Teté estava com menos de um ano, ela estava passeando e caiu um coco perto dela. Se tivesse caído na cabeça dela, ela não estava aqui hoje. E a quantidade, 2,5% do que é atendido no hospital de Manila, nas Filipinas, no Hospital Estadual Federal de Manila, de traumatismo craniano, é coco que caiu, você acredita? Porque como tem coco para tudo quanto é lugar, coqueira para tudo quanto é lugar, você imagina um coco que despenca lá de cima e ele vem numa velocidade com aceleração da gravidade. Quando ele bate na sua cabeça, é praticamente mortal. Então, a quantidade de gente que o coco cai na cabeça, esse é o maior efeito colateral que eu conheço. É o lugar onde tem muito coqueiro, tem muito coco, você fica lá admirando um coco, ele cai na sua cabeça. Isso existe e isso está hospitalização e muitas vezes morte. Mais uma vez eu faço uma convite aí para você entrar no site academialairribeiro.com.br e se cadastrar lá, receber os nossos mails, todas as informações referentes às pesquisas do Dr. Lair Ribeiro. E o site nutrigenes.com.br com uma promoção aí de 20%, o cupom COCO20 você tem 20% de desconto. O Paulo Souza, de Aracaju, Sergipe. Eu sempre soube que o ácido graxo mais abundante no óleo de coco é o dodecanoico. Você agora está dizendo que é láurico. Aprendi errado? Você provavelmente é químico, porque o termo dodecanoico é um termo químico oficial. É a mesma coisa que ácido láurico. Olha só, dodeca em grego quer dizer 12. Dodecanoico tem 12 carbonos. O ácido láurico tem 12 carbonos. Então, dodecanoico e láurico são sinônimos. O químico chama de dodecanoico. O clínico chama de láurico. Mas é a mesma coisa. Tá bom? A Gisele pergunta se o óleo de coco quente conserva as mesmas propriedades que o frio. Até certo ponto, sim, porque tudo tem o seu ponto de fumaça. Se você esquentar o óleo de coco a ponto que ele atingiu o ponto de fumaça, que a gente chama, ele já começa a se deteriorar. Então, se você esquentar ele demais, você perde as propriedades. Ele começa a desnaturar, entendeu? Então, qualquer substância que você levar ao ponto de fumaça, por exemplo, pega um óleo girassol, joga na frigideira, ele começa a subir uma fumaça. Você vai ver a quantidade de fumaça que sobe. Porque você já atingiu o ponto de fumaça.
ali ele já está deteriorando, já não é óleo mais, não é aquilo mais, entendeu? Esse aqui é o problema. Então, se você for acima do ponto de fumaça do óleo de coco, você vai estragar ele sim. A Luciana Araújo pergunta: quem tem gordura no fígado pode consumir óleo de coco? Pode e deve, porque ele vai deslocar aquela gordura de lá. Ela pode, o paciente que tem esteatose hepática, pode fazer uso, só se ele estiver muito ruim, entendeu? Morrendo moribundo. O contrário, não, vai só ajudar. Então, você pode fazer uso, sim. Você vê lá, por isso que é chamado a árvore da vida, entendeu? Porque é impressionante tudo. E a quantidade de coisa que se faz. O coco, tudo aproveita no coco, tudo. Você precisa ver que coisa, o artesanal do coco, que coisa impressionante. E, graças ao coco, todo o Pacífico Sul tem saúde, pô. Lá não se conhece nenhuma, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe doença cardíaca, não existe Alzheimer, não existe nada, até a pessoa mudar de lá. E tem sempre o estudo mais famoso é esse que eu falei, que foi feito pelo Dr. Ian Pryor, onde ele pegou pessoas de Puka Puka e pegou pessoas de Tokelau, que mudaram para Nova Zelândia, que mudaram para Wellington, que é a capital, e mostrou a deterioração. Aí eles têm as doenças degenerativas, porque quando eles chegam em Wellington, na Nova Zelândia, eles não têm coqueiro em todo lugar, como tem nas ilhas lá. Nas ilhas lá, qualquer lugar que você for, tem coqueiro, entendeu? Então, ó, Puka Puka, 75% da caloria diária advém do coco. Olha que coisa absurda. Entendeu? E lá não tem colesterol elevado, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada. Tem nada. Os idosos são saudáveis e etc. Estamos chegando aqui à reta final, aqui os últimos minutinhos aqui do nosso Hangout. Tem uma pergunta agora do João Luiz Naibert. Ele é diabético tipo 2. Ele pode tomar água de coco? Pode tomar água de coco sem problema nenhum. Sem nenhuma restrição. Pelo contrário, ele vai melhorar, porque isso também vai ajudar. Principalmente é rico em potássio, é rico em magnésio. Magnésio e potássio melhora a sensibilidade à insulina, melhora a sensibilidade do receptor insulínico, entendeu? Vai ativar a produção do chamado GUT4, entendeu? Então, pode sim. Já que está falando aqui de diabetes, o André Viana pergunta para quem tem problema da função renal, pode também tomar óleo de coco? Pode também, mas se a ureia e a creatinina estiver muito alta, aí nós já não aconselhamos, porque pode ter uma sobrecarga. Bom, o José Matoso, de Teresina, no Piauí, pergunta: pode-se fermentar o leite de coco e fazer iogurte de coco? Chama kefir, né? Se você fermentar o óleo de coco, o leite de coco, você faz o que se chama kefir, porque hoje, você sabe, 90% das nossas células não são nossas, são bactérias que estão no nosso intestino. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, há poucos anos atrás, criou um novo órgão para o corpo, que chama microbiota intestinal. Os chineses sempre disseram isso. A saúde e a doença começa e termina no intestino. Então, você usar produtos fermentados faz uma diferença enorme. Aliás, todos os lugares onde tem longevos, onde tem centenários, onde predomina, onde tem gente com mais de 100 anos indo bem, obrigado, como é o caso, por exemplo, da ilha de Okinawa, que é o lugar no mundo onde mais tem longevos per capita no mundo, tá? Você vai ver que tem produto fermentado. Lá é o natô, por exemplo. Se você fermenta a soja, um dos tipos de fermentação da soja é o natô. E o japonês, por exemplo, é conhecido por ingerir natô no café da manhã, no almoço e no jantar. Principalmente na ilha de Okinawa, onde se ingere mais alimento fermentado ainda. E todo lugar onde tem longevos, você pode procurar que tem um alimento fermentado. Então, você fazer um kefir, fazer tipo um iogurte do leite de coco é uma escolha espetacular, porque é um leite que não tem nenhum prejuízo, não vai ninguém estar alérgico à caseína, porque ela não tem caseína, não tem problema de lactose, tem nada disso, entendeu? E vai aumentar o número de bactérias no intestino, bactérias que nós chamamos de friendly, que vão melhorar o sistema imune e tudo mais.
Queria relembrar você, internauta, que o Dr. Lair aqui citou a vida do Steve, né, uma pessoa que tinha Alzheimer, e esse link está disponível aqui na nossa tela abaixo para você acessar, ou facebook.com/, Lair Ribeiro Oficial. Lá está a reportagem já traduzida pela nossa equipe, à sua disposição para você assistir essa reportagem. Deixa eu só fazer um comentário. Eu não quero dar aqui a impressão que óleo de coco vai curar Alzheimer. A regra é a seguinte: você pergunta para a pessoa assim, como é que esse indivíduo, esse senhor com Alzheimer, estava há 6 meses atrás? Há 6 meses atrás, ele lembrava o nome do filho. Então, provavelmente, usando o óleo de coco, ele vai lembrar o nome do filho. Quanto tempo tem que ele não anda? Ele não anda tem 3 anos. Ele não vai voltar a andar, porque à medida que vai progredindo Alzheimer, vai havendo necrose dos neurônios. Então, não tem jeito de reconstruir isso. O que o óleo de coco faz, ele melhora a comunicação entre os neurônios. Mesmo que seja menos se comunicando, aumenta a complexidade do cérebro e aumenta o poder cognitivo, entendeu? O fato de misturar o óleo de coco no café, como o senhor deu a dica aí, não altera as propriedades do óleo de coco? Não, não altera, porque primeiro que na hora que você coloca, o café não está a mais de 100 graus. O óleo de coco tolera bem até 177, tá? Que é o ponto de fumaça. Não altera em nada. E também logo em seguida dissolve. Então também nem altera o café também. Nem o gosto do café altera, na minha opinião. Porque, claro, eu não uso nada no café. Eu não uso açúcar, eu não uso adoçante, eu não uso nada disso. Hoje eu uso só para dissolver o meu óleo de coco, entendeu? Mas eu não ponho só óleo de coco no café. Eu ponho manteiga ghee, entendeu? Eu ponho triglicéridos de cadeia média, eu ponho várias coisas. Tá? Chama-se Bulletproof Coffee. Entra na literatura e vai estudar para você ver. Com as pessoas que já emagreceram 70, 80 quilos com Bulletproof Coffee. Vale a pena você ver. Agora vai bombar na internet, todo mundo vai procurar o que o senhor está falando. Bulletproof, quer dizer, a prova de bala. Bulletproof Coffee. Entra lá, existem livros sobre isso, e muita gente aí está emagrecendo e com saúde, melhorando a capacidade cognitiva. Mas primeiro você tem que perder o que eu chamo de gordurofobia, porque eles fizeram uma lavagem cerebral em você para te provar que gordura faz mal. Então, na era paleolítica, ninguém era doente, pô. Na época da sua avó já tinha mais saúde que hoje. Hoje, todo indivíduo toma remédio. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, ele toma 13 remédios por dia, pô. Isso não existia antigamente, pô. Então, está todo mundo doente. O Mauro, de Niterói, é verdade que o uso de óleo de coco é bom para tratar a doença de Crohn? Qual é o mecanismo? É bom para tratar a doença de Crohn, sim. A doença de Crohn é uma doença autoimune e fibra faz muito bem para a doença de Crohn. E a doença de Crohn tem um processo inflamatório muito forte. Eu estou citando pela terceira vez que o óleo de coco inibe as interleucinas pró-inflamatórias. E, além disso, o ácido láurico, ele mata os fungos, as bactérias, os vírus que estão lá, contribuindo para a doença de Crohn. Então, por vários mecanismos. A última pergunta aqui, já estamos chegando ao final, doutor, é uma pergunta até bem didática aqui. O Fernando de João Pessoa, o coco é uma fruta, semente ou noz? O coco é uma semente, tá? O coco é uma semente. Muita gente acha que é fruta, mas é errado. O coco é uma semente. É o endocarpo. Tá. Tá bom? Dá tempo para mais uma pergunta ou vamos encerrar? Pode fazer a última pergunta. A Natália Barbosa é técnica em nutrição em Manaus. Estive há pouco tempo no Maranhão e lá as pessoas usam muito óleo e azeite de coco babaçu. Gostaria de saber se este tem as mesmas propriedades e benefícios do óleo de coco tradicional. Não, não tem. O óleo de babaçu, ele tem uma propriedade muito interessante. Enquanto que o óleo de coco tem 48% de ácido láurico, o óleo de babaçu tem 44%. Então, no que diz respeito ao láurico, ele é praticamente igual ao óleo de coco, mas ele não tem o capróico, o caprílico, o cáprico, entendeu? Ele fica devendo nesses seus lados. Já que você mencionou isso, existe um outro óleo chamado óleo de palma. Você conhece também com o nome de óleo de dendê. O óleo de palma, existe o óleo de palma e o óleo do caroço de palma. São óleos totalmente diferentes. Se você faz o óleo da polpa da palma, ele não é parente do óleo de coco, é muito longe.
Agora, se você faz o óleo da semente, do caroço do óleo de palma, ele é praticamente irmão do óleo de coco. Só que você tem que pensar o seguinte: você imagina um produtor de óleo de palma e de óleo de caroço de palma. Olha a tentação que ele tem de misturar, porque o caroço é desse tamanho, a palma é desse tamanho, ó. Então, se eu vou produzir só do caroço, eu tenho que cobrar muito mais caro. E às vezes a pessoa não iria. Muitos de vocês estão entendendo essa diferença pela primeira vez. Então a pessoa não fala assim, pô, se o óleo da palma é tanto, por que eu vou pagar 3, 4 vezes mais pelo de caroço? Então o que o sujeito faz? Ele mistura um pouco do de palma e do caroço. E no fim não dá nada de diferença, entendeu? Que é o óleo do dendê, que isso é misturado. Doutor, já que o senhor falou de um outro óleo e acabou de chegar aqui, eu acho que é interessante. Qual a vantagem do uso do óleo de coco e óleo de cártamo juntos, já que você está falando de outros óleos? É benéfico? Existe um sinergismo. Não é muito grande, mas existe, tá? Para entrar na discussão do óleo de cártamo, nós temos que marcar outro hangout. Mas existe sim uma sinergia. Pequena, mas existe. É melhor, se você fizer combinado, é melhor do que fizer sozinho, tá? Mas aí você tem que fazer, no caso, esse só vai fazer na forma de cápsula, entendeu? Porque você não vai ter o produto em si para trabalhar. Tá. Doutor, quer deixar sua mensagem final? Chegamos ao final aqui. Eu gostaria de citar uma frase da Cora Carolina, você sabe, essa escritora brasileira, morreu já em 1985, mas continua presente aí as ideias dela. Ela começou a escrever o primeiro livro, ela tinha 76 anos. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela dizia assim, ó: feliz é aquele que transfere o que aprende, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu estou muito feliz essa noite, porque eu tive a oportunidade de transferir para você, não é só esse conhecimento, eu te dou o caminho das pedras. Pô. Você que descobriu o Google Acadêmico, isso é outro mundo, entendeu? Quantas coisas o cara fica lá, isso aí não é científico. Você abre o Google Acadêmico e mostra. Vitamina D3 e prevenção de doença cardíaca. Isso não tem nada a ver. Você vai lá e coloca lá, Vitamin D3 and Prevention of Heart Disease. Pô, milhares de artigos. E aí, como é que fica? Hormônio bioidêntico não existe. Você entra no Google Acadêmico, Bioidentical Hormones. Tem lá 1.220 artigos científicos. E aí, como é que você fica? E está lá um poder. Aí você fala, poxa, eu falo para os outros que isso não existe, olha aí. Como é que uma coisa pode não existir e ter 1.220 artigos científicos? Com o título, Bioidentical Hormones. E aí, como é que fica? Aí isso é uma lição de humilhação, de humildade, entendeu? A pessoa fala, poxa, eu preciso fazer meu dever de casa. Então, você aprender www.escola.google.com ou .com.br e você colocar isso em inglês, isso é um instrumento para você imbatível, porque agora nós fizemos a democratização da informação científica. Qualquer indivíduo, sendo cientista ou não, sendo pesquisador ou não, entrou no Google Acadêmico, que tem uma plataforma muito maior que o PubMed, porque eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais jornais científicos lá do que o PubMed, eles têm várias línguas diferentes que você traduz na hora. Olha o que isso te dá de conhecimento. E no momento que você viu lá publicado, estudado, avaliado, ninguém te convence do contrário, entendeu? Ninguém te convence do contrário. É muito interessante isso. Eu acho que é mais do que tudo é isso, é você aprender a cuidar da sua saúde. Você e seu médico têm que fazer parceria. Se você chegar no médico, aquele médico que diz assim, aqui eu sou doutor, eu sou médico. Isso não existe mais, pô. Essa mágica do jaleco branco acabou, pô. O médico tem que criar uma parceria com o paciente. Porque o paciente, muitas vezes, hoje, graças ao Dr. Google e agora ao Dr. Google Acadêmico, ele chega no consultório do médico sabendo mais do que o médico na doença dele. E não tem nada de errado nisso. O médico tem que ver as 22 mil doenças que existem, o nome de 22 mil, ele tem que ver só a dele. Ele não está fazendo mais do que obrigação, mas vira uma parceria. Então você começa a trocar ideias com o seu médico, e eu estimulo você a fazer isso. Porque isso não é o futuro, isso é o presente, está aqui. E o médico não sabe, fala que a óleo de coco não serve para nada. Você leva lá 10, 20, 30, 50, 100 artigos, como eu tenho aqui no meu computador,
Eu estou escrevendo um artigo científico sobre óleo de coco, e isso será distribuído para todos vocês que fizeram isso aqui, com todas as citações ali. Ó. Você vai lá e olha, ele está lá, não tem conversa. Não é minha opinião. Quem sou eu? É estudo científico que está disponível para qualquer um, poxa. Entendeu? É um grande cala-boca. Então, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tchau. Ok, nosso internauta, nosso assinante da Academia Lair Ribeiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Aqui estamos ao vivo tanto pelo YouTube como pelo Facebook Live. Nós queremos agradecer imensamente a sua audiência e, logicamente, daqui a alguns dias nós já vamos fazer a nova chamada do próximo Hangout com o Dr. Lair Ribeiro, com um novo tema que a gente aqui da Academia Lair Ribeiro vai discutir com o Dr. Lair, em virtude das perguntas que mesmo o pessoal fica sugerindo para a gente em breve vai entrar em contato com vocês publicamente, informando o nosso próximo Hangout, nosso próximo encontro. Lembrando que o novo Facebook do Dr. Lair Ribeiro é facebook.com/Lair Ribeiro Oficial. Guarde esse link e divulgue aí para toda a sua rede de contatos e amigos. Queremos agradecer mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.